De onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, de onde vem a calma que invade, desacelera o temor, deixa vir os sonhos, abre caminhos pra seguir. Se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. E uma voz que soa dentro do peito diz que o amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor lança fora o medo, me refaz e me faz sonhar de novo. Minha paz não é mais segredo, invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. Invadiu meus dias mais sombrios, fez morada em mim. O amor, o amor, o amor, o amor.
Seja bem-vindo a mais um tempo de reflexão. Estamos praticamente a 10 dias de celebração do Natal. Entramos no mês de dezembro com um misto de sentimentos dentro de nós, de alívio, porque foi um ano muito difícil e está chegando ao fim, mas também um sentimento de tristeza, porque muita gente amada e querida ficou pelo caminho durante esse ano, de 2020, devido à pandemia, devido a tantas outras situações que aconteceram. Talvez você ainda esteja lutando grandemente este ano. Eu creio que as nossas expectativas, elas mudaram um pouco. Frequentemente as pessoas têm uma grande expectativa pelo final do ano, como se a virada do ano fosse um evento mágico de renovação automática. Mas agora a expectativa de muitas pessoas é pela chegada dessa vacina, que está por vir, pela chegada de dias melhores, pelo fim dessa pandemia, pela volta à normalidade. E essa tem sido a grande expectativa de muitas pessoas. E nós estamos ansiando por dias melhores. A Palestina do primeiro século, a Palestina antes do primeiro Natal, ela vivia esse clima de ardente expectativa por dias melhores. Após séculos e séculos de servidão a povos pagãos, os judeus estavam novamente dominados. O Império Romano subjugou Israel e submeteu Israel a uma paz sem voz. E os judeus estavam cansados de tanta opressão. A pergunta deles era: onde está o nosso Salvador? Onde está o nosso Libertador? Anunciado pelas páginas do Antigo Testamento. Onde ele está de fato? E já no primeiro livro da Bíblia, Gênesis, Deus promete a vinda desse Libertador, a vinda desse Salvador. Quando Adão e Eva se rebelaram contra o Deus Criador, Deus prometeu que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, a personificação do mal. Mas os judeus ainda estavam vivendo sob dura opressão. O mal ainda prevalecia, mas existia essa expectativa por dias melhores. E a pergunta permanecia: onde está esse menino? Onde está o Salvador? Onde está o Libertador do mundo, do povo de Deus? Os evangelhos, eles começam respondendo essa pergunta, mostrando que a promessa de Gênesis, capítulo 3, verso 15, se cumpre. E o descendente da mulher, o menino, que é o Deus conosco, a própria encarnação do Eterno, se consumou na história. Por exemplo, o evangelista Lucas começa o seu livro mostrando o cumprimento dessa promessa. Deus se encarnou, Deus entrou na história. E quando a gente olha para o anúncio do nascimento de Jesus a Maria, ali no capítulo 1 do Evangelho de Lucas, a gente encontra vários motivos, inúmeros motivos para fazer esse tempo de Natal um momento de renovação, um momento de esperança, onde você pode viver uma vida sem medo, sem temer as más notícias. Por isso eu te convido a acompanhar essa nova série de mensagens e acompanhar a mensagem que Deus tem preparado para o seu coração no dia de hoje. O primeiro motivo para fazer de um momento seu, de repente difícil, complicado, marcado pelo sofrimento, por lutas. O primeiro motivo para fazer ou transformar o seu Natal num momento de renovação, num momento de esperança, é saber que Deus está agindo. Veja Lucas, capítulo 1, verso 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. A Galileia ficava na zona norte da Palestina, numa região que fazia divisa com outros lugares habitados por gentios, os não-judeus. Por conta disso, a influência do paganismo era muito maior na Galileia do que em outras regiões da Palestina. Além disso, esse lugar era ainda mais marcado por uma mistura étnica que, para um judeu ortodoxo, era terrível.
E é por causa disso que os judeus da parte sul da Palestina, ali da Judéia, desprezavam os galileus. E havia até uma conversa entre eles de que nada de bom da parte de Deus viria da Galileia. No entanto, Deus decidiu revelar, anunciar a vinda do menino Deus, a encarnação do Eterno, ali na Galileia, num povoado insignificante chamado Nazaré. Ninguém conhecia Nazaré. Nazaré, de fato, para um judeu, era um lugar menos provável para que Deus se manifestasse da forma como ele o fez na história. Mas é para lá que Deus envia o anjo Gabriel, o mensageiro de Deus, para Galileia, para Nazaré, para se encontrar com uma jovem, uma adolescente que tinha ali em torno dos seus 14, 15 ou 16 anos, chamada Maria. Sim, para uma moça, para uma mulher que era desprezada naquele tempo, marginalizada, desqualificada naquele tempo. O testemunho de uma mulher não era considerado num tribunal, porque a mulher era desqualificada. Mas nós vemos agora Deus toma a decisão de se revelar na história através de uma mulher, uma pobre judia, adolescente. Por quê? Porque Deus está ensinando que esse é o jeito dele agir. Porque Deus está ensinando que ele está intencionalmente trabalhando com aquelas pessoas que o mundo despreza. Deus está ensinando que ele faz coisas extraordinárias por intermédio de gente simples, de gente humilde e até mesmo de gente desprezada. Esse é o grande ensino do anúncio. Jesus não veio para religiosos que são orgulhosos de sua superioridade moral. Ele veio para os quebrados, que são conscientes da sua falência moral, porque a graça de Deus é o remédio para a gente assumidamente doente. Pode ser que você não despreze mulheres, galileus, americanos, chineses, brasileiros, brancos ou negros, mas talvez você despreze pessoas porque você se considera moralmente superior a elas. E quando Deus escolhe a Galileia, Nazaré, quando Deus escolhe Maria, Ele está ensinando que Ele trabalha de maneira extraordinária, através de gente desprezada, moralmente questionável, no alto do nosso orgulho religioso. O Natal, ele é um golpe mortal no orgulho religioso, que faz a gente desprezar pessoas por achar, por exemplo, que somos moralmente superiores a elas. Mas quais são as implicações disso para a minha vida, para a nossa vida? Não desprezar o outro, não desqualificar o outro, entender que Deus trabalha, inclusive, por meio de gente que o mundo despreza. Porque muitas vezes o momento difícil que você está atravessando não decorre dessa pandemia, não foi causado pela Covid-19. Pode ser que você esteja enfrentando alguns problemas por causa de atitudes erradas que você teve, atitudes erradas relacionadas à maneira como você lida com as suas finanças, atitudes erradas relacionadas à maneira como você tem lidado com a sua família, com o seu casamento, como você tem lidado com a sua sexualidade, como você tem lidado com o seu trabalho, com a sua profissão. E hoje você de repente está enfrentando um final de ano complicado, difícil, extenuante, angustiante, porque você errou. Mas eu quero lembrá-lo de uma coisa muito importante. A graça de Deus, ela é o remédio para a gente doente, mesmo quando estamos nas situações mais difíceis, porque nós nos colocamos dentro delas. Deus se aproxima daquele cujo coração é quebrantado. Deus se aproxima daquele que é humilde de coração, independentemente de onde você esteja neste momento. As crises que você tem enfrentado, as feridas que você adquiriu, os erros que você cometeu. Se você chega diante de Deus moralmente falido, carecendo de ajuda e clamando pela sua misericórdia, eu quero dizer para você que Deus, o Deus que foi até Galiléia, até o povoado de Nazaré,
e encontrou ali uma mulher, uma adolescente com seus 14, 15, 16 anos. O Deus que se aproximou dela, que usou a vida dela para o evento mais extraordinário, mais importante de toda a história. É o Deus que se aproxima de você também, à medida que você demonstra quebrantamento, humildade de coração. Mas o segundo motivo para você não ter medo, para você fazer este Natal um momento, uma oportunidade de renovação. Sim, uma oportunidade de renovação, de esperança. É a presença de Deus. Acompanhe comigo a leitura. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo. Maria está nos seus afazeres diários, na sua rotina, vivendo um dia como qualquer outro. E de repente aparece um ser angelical na frente dela, dizendo que ela é agraciada e que Deus está com ela. O sentimento de Maria é absolutamente compreensível. Ela teve medo, ela teve pavor. E essa palavra aqui, perturbada, ela só aparece nesse texto, em todo o Novo Testamento, que significa uma angústia profunda. Ela ficou profundamente amedrontada, angustiada, de tal modo que o anjo Gabriel percebe isso. O anjo identifica o medo na alma de Maria, estampado no rosto dela, e diz: Maria, não tenha medo. Maria, não tenha medo. E essa palavra aqui é fobia, né, no grego. Fobia é medo profundo, sofrimento, angústia aguda. Fobia. Ele vê que Maria está com fobia, com medo, apavorada, e ele diz: não tenha medo. Essa é a ordem aqui, não tenha medo. É a ordem mais repetida em toda a Bíblia. E dizem que são praticamente 365 vezes que essa expressão aparece nas Escrituras. Uma para cada dia do ano. E Deus está dizendo para nós hoje: não tenha medo. De repente você está perturbado, angustiado, com alguma fobia, algo que toma conta do seu coração a ponto de sufocá-lo, o deixando praticamente ansioso, amedrontado, melindroso. E de repente você se vê como não encontrando saída. Nós vemos Maria, parece que ela está assim neste momento. E ela ouve a boca do anjo dizendo para ela: não tenha medo. E parece que Deus repete isso o tempo todo na Bíblia, porque Ele sabe que nós, seres humanos, somos propensos, nós somos sim, propensos ao medo. E às vezes nós somos governados por ele. E alguém já disse que o medo cresce quando a nossa fé diminui. O medo, ele cresce. Lembre-se disso, quando a nossa fé diminui. Ou seja, o medo emerge às vezes no solo da incredulidade, no solo da desconfiança para o cuidado de Deus por nós. Mas o medo também é fruto de uma grande fé, de uma fé de repente no que é passageiro, de uma fé de repente no que é circunstancial em nossa vida. Por exemplo, dinheiro, carreira profissional, sucesso acadêmico, ciência, tecnologia, são coisas muito boas, mas que se tornam muito ruins quando você deposita toda a sua confiança nelas. Por uma razão, digamos simples. Quando a gente começa a confiar no que é passageiro e circunstancial, e a gente sabe o que é na nossa vida passageiro e circunstancial, que não dura para sempre, a nossa mente e coração são frequentemente assaltados e tomados pelo medo, porque sabemos que aquilo que estamos depositando a nossa paz, a nossa confiança, a nossa alegria, a nossa felicidade é uma base frágil. Então, quando eu confio em coisas que eu sei que eu posso perder, eu vivo com medo, eu vivo angustiado.
É claro que é impossível não sentir medo. Todos nós sentimos medo de alguma coisa. Então, se você sente medo, de repente, nesse momento, né, do que está por vir, seja bem-vindo ao time. Todos nós, em algum grau na nossa vida, nós temos medo. Mas nós precisamos entender que não podemos ser dominados pelo medo. É possível não ser controlado pelo medo. E na passagem que nós estamos lendo, nós vemos o anjo falando a Maria, cuidando do coração de Maria, porque enquanto o medo de Maria está ali no epicentro, né, do anúncio, as declarações do anjo de que Maria é o alvo da graça e do amor de Deus permeiam essa conversa. Preste atenção, alegre-se agraciada. Maria, você foi agraciada. E na raiz dessa palavra agraciada está o termo graça. Maria é agraciada porque ela tem um Deus que é cheio de graça. E o que o anjo está dizendo para ela é que Maria é amada por Deus. Alegre-se agraciada, você é alvo da graça, você é amada. Não tenha medo, Maria, você é agraciada. Então o medo de Maria está cercado pela afirmação e pela reafirmação do amor de Deus por ela. Em outras palavras, não ter medo envolve uma decisão do coração que confia na companhia constante de Deus, de todo o amor, de toda a graça. E é assim que o anjo então vai arrancando a raiz do medo do coração de Maria. Maria, você é alvo da graça de Deus, Deus ama você, por isso Ele está com você. E é assim que a gente vai vencendo o nosso medo, com a certeza de que Deus, o Deus de toda graça e amor, é por nós, é conosco. E isso me faz lembrar o Salmo 23, muito conhecido, no 4º versículo, que diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou ter medo, porque o Senhor, o meu pastor, está comigo, Ele cuida de mim, porque Ele me ama, Ele está comigo, eu não vou ter medo. Em outras palavras, independentemente do que você tiver que passar, absolutamente nada na sua vida vai acontecer sem que antes passe pelo crivo do amor de Deus por você e da presença de Deus com você. O que você tem medo hoje? O que está roubando o seu sono? O que está tirando a sua paz? O que está assaltando a sua fé? O que está estrangulando você emocionalmente? Qual é a sua fobia? O que perturba você? É a sua recolocação profissional? É a sua vida financeira que neste ano ruiu? É a sua família que você percebe que está caminhando de mal a pior? É as incertezas relacionadas ao próximo ano? O que será que vai acontecer? É o medo, de repente, que 2021 seja pior que 2020. É o medo de perder alguém que você ama. É o medo de testar, de repente, positivo para a Covid-19. Qual é o seu medo? É o medo do futuro. O que o futuro lhe aguarda, o que o futuro lhe reserva. Do que você tem medo? Lembre-se da maneira como Deus está cuidando do coração temeroso de Maria. Não se esqueça da perspectiva do sofrimento à luz do Deus que ama você e que está com você. Talvez, ou muito provavelmente, você não saiba absolutamente nada do que está guardado para você em 2021. Mas eu quero te dizer uma coisa: não sabemos o que nos espera no futuro, mas sabemos quem nos espera no futuro. Você não sabe o que espera você no futuro. E quando a gente não sabe o que espera a gente no futuro, a gente fica com medo. Mas embora você não saiba o que espera você no futuro, e você não tenha nenhuma ideia, eu quero dizer para você que Deus está lá. Deus está lá preparando o seu caminho, porque a presença de Deus é com você. Mas tem um outro motivo que ajuda a gente a fazer desse momento difícil da vida numa oportunidade de renovação, de esperança. É a certeza do amor de Deus por nós. Veja,
Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Essa é a maior demonstração do amor de Deus por Maria, do amor de Deus ao mundo. Olha a descrição. Quem será o filho de Maria? É o Salvador, é o Filho do Altíssimo, é aquele que tem o trono, é aquele que vai reinar para todo sempre, cujo reino jamais terá fim. Jesus, o Deus Todo-Poderoso em forma humana. Porque no Natal, o Eterno, ele se tornou pequeno, o Onipotente, ele se tornou vulnerável. O Rei da Glória, ele se tornou servo. Deus se encarnou, Deus se fez homem, Deus entrou na história, humilhado. Jesus é o Deus em humilhação por amor a nós. Isso nos leva a concluir que somos muito amados, mais do que podemos imaginar. Deus entrou na história e ofereceu a si mesmo, como um presente para mim, para você. E isso revela que a nossa situação era crítica, que apenas Deus poderia nos salvar. Nós não estávamos pouco distantes de Deus, nós estávamos totalmente separados dele. Nós não estávamos confusos ou simplesmente precisando de uma ajudinha. Nós precisávamos de salvação, nós precisávamos ser reconciliados com Deus. E somente Deus pôde construir essa ponte entre nós e Ele. O Natal mostra que nós somos mais pecadores do que pensávamos. Mas também o Natal revela que Deus é mais amoroso do que nós imaginávamos. Porque Deus poderia ter resolvido o problema do mal de diversas formas, mas Ele escolheu desde a eternidade, no conselho do Deus Pai, no conselho do Deus Filho, do Deus Espírito Santo, que Ele salvaria o seu povo dos seus pecados, que Ele esmagaria a cabeça da serpente, entrando na história, Ele mesmo assumindo a forma humana, se encarnando, se humilhando, sofrendo. Por isso que o Evangelho é singular, por isso que o Evangelho difere de todas as religiões do mundo. Não existe nenhuma religião que fale sobre um Deus que veio salvar o ser humano, se tornando um ser humano. Enquanto toda religião ensina o ser humano a se religar a Deus ou a tentar se religar a Deus através de muito esforço, sofrimento, o Evangelho ensina que Deus tomou a iniciativa de se religar ao ser humano através de muito esforço e sofrimento. E é isso que faz toda a diferença. Quando a gente está enfrentando, então, situações complicadas na vida, e lembramos que o nosso Deus, Ele se fez homem, habitou entre nós, e Ele sabe exatamente tudo que passamos, sentimos. Deus sabe exatamente os dias insuportáveis da sua vida ao longo deste ano 2020. Jesus entende o que é viver com simplicidade, Jesus entende o que é ter fome, Jesus entende o que é o cansaço, Jesus entende o que é a aflição da alma, Jesus entende quando a gente perde alguém que a gente ama, Jesus entende a injustiça sofrida, só Ele entende a traição de gente próxima a nós, Ele entende o abandono dos amigos, Ele entende cada lágrima que derramamos, Ele entende o que é a própria morte. Jesus entende, porque Ele passou por tudo isso. Ele entende as nossas lágrimas, porque Jesus se fez um de nós. Ele entende porque, por amor, Ele tomou a decisão de nos alcançar, se humilhando, sofrendo em nosso lugar, para nos reconectar com o Deus Criador. Esse é o Evangelho, esse é o Natal. Deus assumindo a forma humana, se humilhando até a morte, e morte de cruz. Mas o quarto motivo para você não ter medo e transformar este fim de ano num momento de profunda renovação, num tempo de renovar as suas esperanças, as suas expectativas de ver dias melhores na sua vida, é o poder grandioso de Deus. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem?
O anjo respondeu: o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parente, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. 2 nascimentos milagrosos. O primeiro de uma mulher idosa, estéril, Isabel, e o outro nascimento miraculoso de Maria, uma jovem virgem, que nunca tinha tido contato com seu noivo, com seu esposo José. 2 fatos inquestionáveis a respeito do poder de Deus. Por quê? Nada é impossível para Deus. Eu sei que a gente está vivendo, momentos de muitas lutas, de muitas perdas, de quadros, de repente, irreversíveis, de problemas insolúveis, de barreiras intransponíveis, eu sei. Mas isso faz parte da vida. Deus não diz que nós não teríamos nenhum percalço, nenhum obstáculo, nenhum revés em nossa vida. Ele nunca prometeu isso. Mas no meio de um ano tão complicado, tão difícil, Deus tem dado provas de quanto nos ama, de quanto o seu poder é grandioso. Mesmo que não entendamos algumas perdas, algumas situações que nos aconteceram, Deus pode mudar situações na sua vida que você mesmo já desistiu. Porque nada é impossível para Deus. Deus pode curar os seus sentimentos. Você que de repente passou este ano por perdas, Deus pode renovar a sua esperança. Talvez você precise de reconstrução em algumas áreas da sua vida, porque neste ano tão difícil, a pandemia acabou acelerando alguns processos e muitas áreas da sua vida foram fragilizadas ou ficaram fragilizadas. Como está o seu relacionamento conjugal? O seu casamento? Como está o relacionamento com seus filhos? Como está a sua vida profissional? Como está o seu emocional, a sua mente? Como você está? O que você está precisando? Saiba que para Deus nada é impossível. Nada é impossível para Deus. Seja qual for o seu problema, lembre-se que o Natal nos mostra que aquilo que para nós seria impossível de acontecer, aconteceu. O Deus eterno entrou na história, o Deus Todo-Poderoso se tornou um bebê indefeso nos braços de Maria. Esse foi o maior milagre e a maior demonstração do poder de Deus já visto. Se Ele fez isso, Ele pode fazer algo diferente na sua vida, neste Natal, neste fim de ano. Diante desses motivos, veja a resposta de Maria. Os motivos que falamos aqui, sobre a forma como Deus agiu, a sua presença conosco, o seu grande amor por nós. Falamos também sobre o poder grandioso de Deus. Veja a resposta de Maria diante do desafio que estava diante dela. Preste atenção na reverência das palavras de Maria. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Naquela época, aquela cultura tradicional, o casamento acontecia de maneira bem diferente da nossa cultura. O casamento ele não tinha namoro, esse noivado como nós conhecemos. O casamento era arranjado pelos pais, era regido pelos pais. Os pais arranjavam e faziam um contrato de casamento entre eles. O pai do noivo pagava uma quantia alta para o pai da noiva. E depois de alguns meses, alguns dizem, depois de um ano, você tinha lá a grande festa, as bodas, uma festa de casamento que durava quase que uma semana. E o final da festa combinava com a noite de núpcias. A quebra desse contrato de casamento feito pelos pais da noiva e do noivo, era considerado pela lei mosaica, pelo Antigo Testamento, como divórcio. Tamanha a importância desse contrato. Difere um pouco do que pensamos em nossa cultura como um namoro, como um noivado. Era algo muito sério. Então, quebrar o contrato nesse período era considerado divórcio.
Agora pense só em Maria recebendo a notícia que ela ficaria grávida antes da festa das bodas de casamento e antes da noite de núpcias com José. Era divórcio na certa e pior, era muito perigoso aceitar esse projeto, essa missão de Deus, porque ela poderia ser considerada, inclusive, pelo seu futuro esposo, de fato, uma adúltera. O adultério era crime passível de morte. O adúltero, a adúltera, era levado em praça pública e apedrejado ali diante de todos. Quando Maria diz que se cumpra em mim a sua palavra, ela está disposta não só ao divórcio, mas ela está disposta também a ser apedrejada e morta, porque ela não tinha nenhuma convicção de que seu futuro marido José aceitaria a história do nascimento miraculoso de Jesus. Ela também não sabia neste momento que Deus falaria com José por meio de sonhos, dizendo para José recebê-la como sua mulher e preservá-la. Então o que ela está fazendo aqui é muito sério. Maria está disposta a perder tudo pela sua obediência a esse Deus, cujo jeito de agir às vezes não entendemos, cuja presença e amor estão disponíveis para nós. Maria está diante de um Deus todo-poderoso e ela reconhece isso. Ela está disposta a fazer a vontade de Deus, custe o que custar. Veja, num tempo em que se ouve que ter fé em Jesus é o melhor investimento para prosperar, a Bíblia ensina que viver do jeito que Deus quer pode levar você a perder. Pode ser que você tenha hoje essa dificuldade de fazer essa afirmação diante de Deus. Deus, o que o Senhor quiser de mim, cumpra em minha vida. Porque parte da nossa dificuldade de ser discípulo de Jesus é que nós queremos caminhar ao lado dele, mas manter o controle da nossa vida. Às vezes nós estamos dizendo para Deus, Deus, eu quero que o Senhor esteja comigo, Deus, eu quero que o Senhor me ajude, mas eu não quero um compromisso tão sério assim, a ponto de ter que abrir mão do que eu quero, abrir mão do controle da minha vida e perder o que eu amo. Deus, eu quero que o Senhor esteja comigo, me ajuda nos momentos que eu preciso, mas eu não quero entregar ao Senhor a minha família. Senhor, eu não quero entregar ao Senhor o meu trabalho, a minha profissão. Eu não quero, Senhor, entregar as minhas finanças. Eu não quero, Senhor, entregar a minha sexualidade. Senhor, tudo menos isso. Mas eu digo para você, se Deus, se Jesus não for o alicerce da sua casa, os fundamentos da sua vida, você está num terreno instável. Deus jamais aceitará ser uma caixinha de ferramentas que fica no quartinho ali da bagunça, que você acessa apenas quando as coisas quebram dentro da sua casa, da sua vida. Ele não será essa caixinha de ferramentas. Ele precisa ser o seu alicerce. Ele precisa ser o fundamento da sua casa, da sua vida. Jesus, ele antecipou isso quando no mesmo evangelho de Lucas, ele declara aos seus discípulos: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs e até sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue não pode ser meu discípulo. Qualquer de vocês que não renunciar a tudo o que possui, não pode ser meu discípulo. Se você está com medo de perder alguma coisa, à medida que você se rende a sua vida a Jesus, não tenha medo de perder. Não tenha medo de perder. Porque quando você perder o controle da sua vida para Deus, é aí que você vai encontrar realmente a sua vida. Quando você compreende a imensidão do amor de Deus por você, você vence o medo de perder. Você perde o medo de renunciar, como diz o texto. Você perde o medo de carregar a sua cruz, como diz a palavra de Deus. Você entrega toda a sua vida a Deus, que por amor entregou a sua vida por você. Quando você compreende a imensidão do amor de Deus, você toma a decisão de ser servo dele, que por amor de você, ele se fez servo a você. Por isso, não tenha medo. Será que você pode dizer como Maria neste fim de ano? Deus, o que o Senhor quiser de mim, cumpra. Faça a tua vontade, Senhor. Sua presença poderosa está comigo, me encorajando pelos desertos da minha vida. E assim você pode render a sua vida ao Senhor.
e dizer: Senhor, eu quero começar o ano 2021 dizendo a mesma coisa que Maria disse: eu sou o teu servo. Senhor, cumpre em mim a sua palavra, custe o que custar. E depois da aparição do anjo, o texto segue e mostra Maria indo na direção da sua parente Isabel. Alguns dizem que a viagem de Nazaré até Jerusalém, possivelmente onde Isabel estava, né, pois o seu esposo era um sacerdote, o Zacarias, trabalhava no templo, praticamente foram ali 150 quilômetros de caminhada. E ela vai lá, e no momento que ela encontra Isabel ali com seu barrigão, aquele menino se mexendo dentro dela, João Batista, Isabel testemunha a mãe do seu Senhor, e Maria testemunha o cumprimento da promessa de Deus por intermédio do anjo. O que eu quero dizer com isso é que Maria não foi até Isabel porque ela queria acreditar no que o anjo disse. Maria foi até Isabel porque ela acreditou no que o anjo disse. Ela foi testemunhar o milagre. Ela não foi para acreditar no milagre. Primeiro ela confiou e ela obedeceu e depois ela testemunhou. Às vezes você não vai ver Deus agindo de maneira muito clara na sua vida, dentro daquilo que você gostaria, dentro das suas expectativas. Mas se você seguir obedecendo, você vai testemunhar o milagre de Deus em você, por você e através de você. Simplesmente confie e obedeça. Não tenha medo, confie em Deus e obedeça até o fim. E depois testemunhe os milagres que Deus vai fazer. Se as coisas não estão muito certas para você hoje, ouse confiar, obedeça, testemunhe o que Deus vai fazer em você. Não tenha medo, como diz o Salmo 126, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com alegria, trazendo os seus frutos. Não tenha medo, confie em Deus, se entregue por completo a Ele. Você estará no lugar mais seguro que alguém possa estar. Não existe outro Deus a quem você pode confiar a sua vida desse jeito. A minha oração é para que você seja impactado pelo Deus que o tem em suas mãos. E sua presença, o seu amor, o torne corajoso para continuar avançando, pois sabemos que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que pensamos ou pedimos. Confie nesse Deus que entrou na história, na pessoa de Jesus, viveu, sofreu, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou dentre os mortos, para renovar a nossa esperança em dias melhores. Uma eternidade, queridos, nos aguarda e haverá um dia que Ele colocará um ponto final no mal. Ele vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Por isso, não temas, não tenha medo. Confie em Deus, obedeça a Deus e testemunhe dos seus poderosos feitos na sua vida. Vamos orar, queridos. Feche teus olhos, vamos falar com Deus. Pai querido, nós nos colocamos diante da Tua presença e te pedimos, Senhor, que o Senhor toque os nossos corações e revitalize a nossa alma, Senhor, as nossas vidas. Pai querido, nós precisamos que o Senhor aumente a nossa fé, a nossa confiança em Ti, nas Suas promessas, Senhor, e que a cada dia vivamos sem medo, pois estamos seguros em Suas mãos. E a Sua presença, Senhor, em nossa vida nos faz avançar, Senhor, destemidos diante de um futuro que humanamente nós não conhecemos, mas que temos, Senhor, a esperança de que nada acontecerá fora da Sua vontade para nossas vidas. Por isso, Senhor, não teremos medo, mas seguiremos avante, com fé, com coragem, olhando para o Autor e Consumador da nossa fé, Jesus. E é neste nome poderoso que oramos. Amém. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus Pai, o poder do Espírito Santo de Deus, seja sobre todo o seu povo, agora e para sempre. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe. Tenha uma ótima semana. Um grande abraço.